E agora nós vamos entrar em gestão de operações. O negócio próspero depende de operações uniformes. É muito importante você entender agora os métodos das suas operações. É muito importante agora você conhecer cada detalhe da operação do seu negócio. É muito importante você conhecer cada sequência, onde começa, onde termina. Por quê? Porque quando você entende cada etapa da operação do seu negócio, você consegue entender onde há possíveis lacunas, onde há ponto de melhoria, onde as coisas estão indo bem. Se você quer fazer um controle de qualidade sobre o seu produto, seu serviço, para ver a performance da sua equipe, você precisa aprender a analisar as operações. E o princípio para você trabalhar operações, você tem que fazer uma gestão de mão de obra. Porque, como eu disse, as operações são os métodos que as pessoas estão fazendo determinado serviço. E para isso precisa ter uma gestão de mão de obra. Aumente a atividade da sua equipe com um melhor planejamento, capacitação profissional, coach e feedback, balanceamento de carga de trabalho, relatórios de produtividade, aderência às melhores práticas e programas de recompensa. Como que você vai aumentar a performance da gestão de mão de obra da sua equipe? Sendo coach da sua equipe, acompanhando, sendo treinador da sua equipe. Se você não tiver essa interação com a sua equipe baseado em coach e feedback, você não tem uma gestão de mão de obra. E a melhor forma de você expandir a mão de obra, melhorar a mão de obra da sua equipe, é acompanhando em dois pilares. Coach, sendo treinador da sua equipe, acompanhando, motivando, elogiando e dando feedback. Você precisa comunicar com a sua equipe. Que ponto está bom, que ponto que está ruim, onde está razoável, onde precisa melhorar. E mais importante, como melhorar. Como sair do ponto A para o ponto B. Porque não adianta você só identificar e não aparecer com uma solução para a sua equipe. E mais importante, quando você encontra um problema, apresenta uma solução para a sua equipe, você precisa muito ensinar eles a identificar problema e encontrar soluções. É muito importante você, como líder, fazer com que a sua equipe dependa cada dia menos de você. Você performa a sua equipe para cada dia ela depender menos de você. Só que para isso você precisa ensinar a sua equipe a ter o olhar de líder, a ter o olhar de gestor. E como? Encontrar um problema, apresentar uma solução. O que eu posso te dar como dica? Toda vez que alguém aparecer na sua equipe com um problema, você vai perguntar para essa pessoa: esse problema está claro? Realmente está acontecendo? Ela vai com certeza dizer sim. Beleza. Me dê 3 possíveis soluções para esse problema. De cara talvez ela não tenha, mas dá esse dever de casa para ela, dá até o final do dia, dá até o final de semana, para ela apresentar essas 3 possíveis soluções para esses problemas. E deixa a pessoa trabalhar, seja coach dela, dê feedback, deixa ela participar da solução desse problema. Nisso você vai criando uma sinergia com a sua equipe, que ela vai tendo autoridade, ela vai tendo maestria sobre o que ela está fazendo. E esse é um dos grandes pontos de motivação para a sua equipe. É quando você dá essa valorização para ela. É quando ela reconheceu onde tem um problema, ela apresentou a solução e a solução foi aceita e resolveu. Isso é gestão. Isso é gestão de mão de obra. É quando você dá a oportunidade para a sua equipe em aprender a fazer melhor. Gestão de tarefa. A gestão de tarefa é impulsionar a eficiência máxima com fluxo de trabalho dirigidos e personalizados, intercalação de tarefa, apoio de inventário, visibilidade em tempo real, planejamento de onda, gestão de mudanças e controle de qualidade. Pegando carona aqui no que eu disse anteriormente, quando você começa a acompanhar uma gestão de mão de obra e alinha a gestão de tarefa, onde você coloca metas
dia, metas em cima da execução do que sua equipe está fazendo, você começa a ter alta performance para você ter um controle de qualidade. O controle de qualidade vem quando você começa a monitorar, acompanhar o desenvolvimento e a gestão de mão de obra da sua equipe. Não adianta você só ficar policiando o que eles estão fazendo só de longe, você tem que estar muito próximo. Por quê? Porque você precisa ser o educador para que eles consigam fazer uma gestão de tarefa. E qual é o grande objetivo de você fazer com que a sua equipe tenha uma excelência em gestão de tarefa? Porque você precisa chegar ao ponto de delegar, de deixar a sua equipe andar sozinha, de dar maturidade para a sua equipe, de dar condição para a sua equipe. E um dos pontos de motivação, como eu disse, talvez que a sua equipe precisa, é de autonomia. Eu cresci e o meu ponto grande de motivação era a autonomia. Quanto mais autonomia eu tinha, mais eu aprendia e mais eu me autodesenvolvia. Então, a gestão de tarefa é criar autonomia. É você dar autonomia. Só que você precisa ter uma gestão de tarefa. Você precisa colocar a pessoa dentro de uma cadência, dentro de uma normativa, dentro de um cronograma de tarefa. Beleza? Criando método. Para que você precisa criar método? Porque chega uma hora você encontra uma lacuna, algo que não está fazendo, que não está sendo executado com eficiência. Você precisa criar um método para aquilo. E como que você vai criar um método? Perguntando, qual a técnica necessária para esse método? O que eu tenho que entender como técnica para desenvolver esse método de melhoria, ou alguma coisa que foi apontado como lacuna, como um erro, com um baixo controle de qualidade. Você precisa desenvolver um método para resolver um problema qualquer. Então você precisa de entender quais técnicas necessárias. Se eu tenho um problema, qual é a técnica necessária para desenvolver esse problema? Quais são as ferramentas certas? Eu tenho um problema, eu tenho a técnica que eu preciso e quais ferramentas eu preciso? Qual o software? Qual a ferramenta? Qual o treinamento? Como vai ser esse treinamento? Vai ser em apostila, vai ser em videoaula, vai ser em reunião, vai ter ata das reuniões? Como que eu vou acompanhar isso? Tudo isso é formato de ferramentas. Você precisa descrever e catalogar esse projeto para que você crie um método. E depois que você criou um método, que é um processo, o que você criou? Uma normativa na sua empresa. Quando alguém entra na sua empresa, quando você vai apresentar a sua empresa para alguém, o que você vai apresentar para a sua empresa? Um método de como aquilo é feito. Por quê? Porque você desenvolveu, você criou isso na sua empresa. E as pessoas não estão atentas a isso. Elas estão vendo problema, mas elas não conseguem desenvolver soluções para os problemas. Você não precisa de muita energia ou de muita inteligência para identificar problema. O que você precisa é de capacidade para resolver os problemas com um olhar criativo. Quanto maior o seu olhar criativo, mais você cria método para resolver problemas. Quanto mais você usa a sua criatividade, mais você cria soluções para os seus problemas. E levante as necessidades de treinamento. Você tem que levantar, o que eu preciso treinar? Onde eu vou treinar? Como eu vou treinar? Esse treinamento está trazendo eficiência para o desenvolvimento desse método? Porque eu preciso criar um método, eu preciso criar uma solução para um determinado problema. Então, é muito importante você levantar as necessidades de treinamento. Incompatibilidade. O que é importante você entender como incompatibilidade? É aquilo que você percebe no desenvolvimento da sua equipe que não está compatível. A pessoa não está no lugar certo, a equipe não está uniforme, você começa a perceber que está tendo muito ruídos.
Você começa a perceber que está tendo muito coisas paralelo ao desenvolvimento da sua equipe. A tarefa não está acontecendo, as metas não estão sendo realizadas. Então, como que você olha isso? Entendendo onde estão as incompatibilidades. E como entender isso? Tendo um olhar de 360 graus sobre a sua equipe. Você precisa ter um olhar de 360 graus sobre o universo que a sua equipe está atuando, para você entender quais são as incompatibilidades. O que não está incompatível? Por que a minha equipe não está homogênea? Por que a minha equipe não está em harmonia? Por quê? Porque você não está aplicando um olhar de 360 graus. Você precisa olhar a sua empresa como um todo, com um olhar de 360 graus. Tudo. Você tem que projetar a sua mente a ter um olhar onde você vai passar um raio-x na sua empresa. Você vai passar um raio-x na sua equipe. E quando você começa a ter um olhar 360 graus sobre a sua equipe, sobre a sua empresa, todas as etapas da sua empresa você consegue treinar a sua mente a fazer isso. Na sua projeção de venda, em todos os seus clientes, você começa a ter um olhar de 360 graus. Onde tem falhas? Onde tem ruptura? Onde está acontecendo ruídos? Onde eu estou perdendo? Quais são os clientes que não estão comprando? Você precisa desse olhar para dar suporte para a sua equipe. Onde as coisas não estão indo bem. Quando você começa a ter essa visibilidade como forma de mentalidade sobre a incompatibilidade, você consegue antecipar soluções para possíveis problemas. Opa, aqui futuramente vai ter um problema. Opa, posso perder essa pessoa da minha equipe. Opa, estou perdendo cliente nesse espaço. Eu tinha esse nível de cliente, agora estou perdendo. Meu faturamento está caindo. E como que eu consigo antecipar essas perdas? Incompatibilidade. Tendo um olhar 360 graus sobre a sua empresa. E o que eu enxergo? O que eu visualizo com um olhar de 360 graus? As lacunas, onde está acontecendo os erros. Como eu disse anteriormente, é isso que eu faço para dar consultoria. Quando eu entro numa empresa, o que eu quero entender primeiro? Onde tem incompatibilidade. Onde há incompatibilidade, tem lacuna. E na hora que eu identifiquei a lacuna, eu uso a criatividade, que é criar os métodos, que eu falei anteriormente, para a solução. Então, eu crio uma especialidade em encontrar problema, e eu também tenho uma especialidade em resolver problema. Então você não fica mais no mimimi, você não fica mais, mas eu não estou dando conta. A sua mente identificou problema, solução. Identificou problema, solução. E principalmente, não identificar os causadores de problema. Opa, isso vai dar um problema futuro. Opa, isso está causando problema. Você começa a eliminar causadores de problema. E esse é a grande sacada, e esse é o objetivo que todos os empreendedores querem. É não ficar o dia inteiro pagando incêndio. É não ficar o dia inteiro resolvendo problemas. Você não ganha dinheiro resolvendo problemas. Você ganha dinheiro criando soluções para os problemas do seu cliente. É isso que você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro encontrando soluções para os problemas dos seus clientes. E você precisa identificar o nível baixo de motivação da sua equipe, sua. Qual é o seu nível de motivação? Que nível que ela está? Do seu cliente, do seu fornecedor, das pessoas que faz parte da sua empresa como um todo. Qual é o nível de motivação de cada um? E você como líder, gestor, você precisa identificar o nível baixo de motivação. Por quê? Porque você não pode deixar a peteca cair. Você precisa desenvolver a capacidade da sua equipe. E qual é o ponto de partida nisso? Motivação. Identifique quais são os picos baixos de motivação da sua equipe. Diante de um problema, você precisa fazer uma análise para resolver esse problema. E qual a técnica para você fazer essa análise e resolver esse problema? Você vai usar o PDCA, que é muito antigo.
que é usado nas empresas japonesas, que é usado nas indústrias. Como girar o PDCA? E eu vou explicar para você. Primeiro, você está diante de um problema. O que você precisa? Planejar a solução desse problema. E como fazer isso? Identificando a identificação do problema. Antes de você começar a planejar, identifica o problema. Tenha clareza sobre esse problema. Como que esse problema ocorreu? Quem causou esse problema? Qual a magnitude desse problema? Isso tem que estar claro. Segundo, analise o fenômeno. Como que isso ocorreu e o que causou isso? Analise o processo. Vai lá no processo que estava sendo feito, onde que teve lacuna que ocorreu o problema. Como teve falha no processo. Por isso, se você analisar tudo anteriormente, você precisa ter essas habilidades para você estar afiado nesse momento. Então, se você talvez já esteja me assistindo agora e não viu anteriormente, você precisa ver os vídeos anteriores. Por quê? Porque eu te preparei você antes para chegar nesse nível de rodar o PDCA. Como visualizar o processo, quando encontrar o erro no processo. E plano de ação. Então você precisa identificar o problema, analisar o fenômeno, analisar o processo e criar um plano de ação para resolver o problema. Então isso é um planejamento, isso é planejar. Agora nós vamos para o segundo passo. Você precisa executar o seu plano de ação. Você planejou, agora você tem que colocar a prova. Você precisa executar isso. Você precisa colocar isso em execução. E o terceiro passo, verificar se o que você planejou e executou está atingindo os resultados. Se o problema foi resolvido, você tem que checar se tudo que você fez de análise de execução se resolveu o problema. Então você precisa verificar, fazer uma verificação se realmente a execução sobre o seu plano de ação está dando certo. E por último, você precisa ter uma ação. Você executou, verificou uma ação. O que é a ação? Você aprova de novo, dentro do processo, que você corrigiu uma normativa, você corrigiu uma falha, que vira uma normativa. Encontramos um problema, achamos a solução, colocamos em execução, conferimos a execução, entra no processo. A ação começa no processo. Talvez seja um novo processo, uma correção de processo. Aí você coloca em ação. E depois que você coloca em ação, vem o último passo. Você vai padronizar todo aquele processo. Você fez o planejamento, você executou, você verificou, agora você vai padronizar todo esse processo. E na hora que você padroniza esse processo, isso vira normativa na sua empresa. Na hora que alguém entra na sua empresa, ela vai entrar dentro da padronização. Agora você imagina, na hora que ela entender como que foi feita toda essa padronização, quais foram os passos para chegar nesse nível de padronização, nesse nível de qualidade. A qualidade ela chegou nesse processo, PDCA. Para que isso? Para que você tenha uma melhoria contínua. Melhoria contínua precisa de ter o PDCA. Você precisa desenvolver processo. E você só vai ter melhoria contínua se você rodar o PDCA. Planejar, executar, verificar, agir e padronizar. E com isso nós chegamos, apresentei para vocês os 3 pilares para obter uma ótima gestão de equipe. Então, eu apresentei para vocês, nesses 3 módulos, quais são os pilares, qual é a importância de cada pilar na construção de uma equipe. Lembrando que 70% de gestão de pessoas é a máxima importância que você tem que ter na hora de formar a sua equipe. 70% do sucesso da sua equipe
está em gestão de pessoas. 15% está em gestão estratégica e outros 15% em gestão de operações. Então, a grande sacada desse curso, o que me fez a crescer nas empresas que eu trabalhei, a crescer nos meus negócios, a ter a qualidade de vida que eu tenho hoje, foi gastar 70% do meu tempo em gestão de pessoas. Gastar 70% do meu tempo em habilidade humana, através da introspecção. Nada vai te dar mais resultado do que você se especializar em pessoas. Daqui para frente, os próximos anos, não vai ter e não vai existir carência maior de pessoas que têm habilidade em relacionar com pessoas. Quanto maior for a sua habilidade de se relacionar com pessoas, entender emoções, mais a sua empresa vai ser vista, mais a sua equipe será bem desenvolvida, você vai atingir alta performance. Então, nada vai substituir entender de pessoas, entender de emoções. Eu fiz várias análises para chegar nesse entendimento sobre a minha jornada. Como que eu consegui deixar de ser boia fria, apanhar na roça, trabalhar na roça, apanhar café, arrancar feijão, com 23 anos ser Mobral, eu tinha a 4ª série primária. Quais foram as grandes habilidades que fez com que eu crescesse rápido? Como eu disse, eu tive 4 empregos. Eu cresci nesses 4 empregos. Nos primeiros anos eu já era um chefe imediato da minha equipe. Eu consegui crescer muito rápido, menos de um ano. E qual era o pulo do gato? Qual foi o pulo do gato que eu identifiquei? Gestão de pessoas. Eu percebi que eu tinha uma habilidade de ler emoções, entender de emoções, falar de emoções. E com isso eu cresci muito rápido. Na hora que eu identifiquei isso, as coisas aconteceram na minha vida. Eu virei a chave. Então, a grande sacada é: invista em você, invista na sua equipe, invista em pessoas. O resultado acontece. Então você precisa aprender a desenvolver pessoas. Não gaste o seu tempo em desenvolver produtos. Dedica-se a desenvolver pessoas. Essa é a grande vertente desse curso, é você trabalhar literalmente em pessoas. Se você fizer reler, analisar esse meu curso, você vai entender. Ele é literalmente humanos. É literalmente entender de seres humanos. E com isso, com todo esse entendimento, agora você está pronto para liderar com maestria. Na hora que você começa a entender de emoções, quando você começa a perceber que tudo está na palma da sua mão, tudo está no seu mindset, tudo está no seu poder de motivação e disciplina, seguir projeto, estar dentro do realismo, dar feedback, ser coach da sua equipe, preparar a sua equipe, você ser o que vai aguentar o rojão da sua equipe, você está preparado para liderar com maestria. E com isso, eu concluo com você esse módulo, esse curso, como construir uma equipe de sucesso em 3 passos. Ok? Muito obrigado.